Olá, tudo bem com você? Começamos hoje a leitura de um novo livro da Bíblia, o livro de Atos dos Apóstolos, também escrito pelo Dr. Lucas, o evangelista que escreveu sobre a vida de Jesus, que pesquisou detalhadamente a vida de Jesus. Esse livro aqui é praticamente uma continuação do Evangelho. Ele dedica o livro ao mesmo destinatário, Teófilo, possivelmente um oficial, alguém de importância, e foi escrito antes do ano 70, antes da destruição de Jerusalém, e provavelmente antes da morte de Paulo também, no ano 67 depois de Cristo. Os pesquisadores estudiosos localizam a redação desse livro por volta de 62 ou 63 depois de Cristo. Lucas narra os eventos posteriores à morte de Cristo, portanto, dá continuidade à história, focalizando aqui as ações da igreja cristã em formação, guiada pelo Espírito Santo. Alguns até acham que deveria ser chamado de Atos do Espírito Santo, porque o personagem em destaque que se mostra ativo, bastante ativo aqui nesse livro, é justamente a pessoa do Espírito Santo, conduzindo a igreja, guiando os rumos dos primeiros cristãos, conduzindo os trabalhos de evangelismo do mundo, a igreja se expandindo. Esse é o livro de Atos. Traz muitas lições para nós que somos a igreja do século XXI. E o capítulo primeiro aqui deste livro começa falando sobre a ressurreição de Cristo. No verso 3 é dito que ele deu provas indiscutíveis, incontestáveis de que ele estava vivo. Ele apareceu para muitas pessoas durante os 40 dias em que esteve na terra antes de sua ascensão, pessoas que estavam vivas quando os evangelhos começaram a ser escritos, quando o livro de Atos também foi escrito, pessoas que poderiam contradizer o relato dos apóstolos, mas não puderam fazê-lo, porque de fato, como nós já vimos, a tumba estava vazia e Jesus realmente havia ressuscitado e ascendido ao céu. Verso 5, batismo nas águas sem o Espírito é meramente um banho. Verso 7, Deus tem suas datas estabelecidas, mas não as revelou por misericórdia. Aqui, à semelhança do que já lemos nos evangelhos, Lucas diz assim: não vos compete, Lucas registrou as palavras de Cristo que disse: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Eles queriam saber quando Jesus voltaria, e é uma coisa de se esperar, porque eles estavam com saudades já do seu mestre, do seu amigo e salvador. Mas Jesus procura desviar a atenção deles da data, do quando será, para o poder que eles receberiam de pregar o evangelho a todo mundo, levar essa mensagem a todas as pessoas, para que possam ter a chance de salvação e um dia também fazer parte do povo que estará em pé diante de Jesus em sua vinda. Então, o foco é estar preparado, estar sempre em companhia de Deus, sempre orientado pelo Espírito Santo, porque aconteça o que acontecer, venha o que vier, estaremos prontos para isso. Verso 7 ainda, conhecer a data da volta de Jesus poderia comprometer a fé de muitas pessoas. Então, Deus, em sua sabedoria, preferiu ocultar essa informação dos seres humanos para que eles estejam constantemente preparados para o que for que aconteça. Verso 8: somente podem ser testemunhas de Jesus aqueles que receberam o poder do Espírito Santo. Deus deseja que o conhecimento da verdade alcance toda a terra. O que parecia impossível para aquele punhado de discípulos foi possível, com a capacitação do Espírito, pregar ao mundo todo. E eles cumpriram a missão deles. Note que eles não tinham recursos como TV, rádio, impressos, eles tinham apenas eles mesmos, a voz, o corpo, e eles usaram, capacitados pelo Espírito Santo, poderosamente esses poucos recursos que tinham. Com pouco fizeram muito. Que nós, com o muito que temos, possamos fazer mais ainda e concluir a obra de pregação do Evangelho, colocar um ponto final no livro de Atos dos Apóstolos. A pregação do Evangelho alcançou os confins da terra e chegou ao Brasil, graças a Deus também. Versos 9 a 11, os discípulos contemplaram a ascensão de Jesus e isso, além da ressurreição, lhes deu coragem para morrer pelo Evangelho. Os discípulos sabiam que tinham um Deus amigo e real no céu. Isso faz toda a diferença.
Quando eles oravam, eles sabiam que lá, no santuário celestial, estava o amigo deles, uma pessoa real, não um conceito abstrato, um ser abstrato, mas um Deus homem que preserva seu corpo humano, com isso dizendo que está relacionado para sempre com a humanidade. Os discípulos sabiam que tinham um Deus amigo e real no céu. Esse mesmo Jesus, disseram os anjos no verso 11, esse mesmo Jesus que foi recebido nos céus voltará da mesma forma como vocês o viram subir, ou seja, Jesus voltará em pessoa para nos buscar. Essas são as palavras dos anjos. Além de Jesus que disse: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e se eu for e preparar, voltarei. Agora os anjos dizem que ele voltará do mesmo modo como ele subiu. E como ele subiu? De forma visível, pessoal, entre as nuvens e rodeado de anjos. Se ele voltar da forma como subiu, como será? Ele mesmo em pessoa, visivelmente, pessoalmente, sobre as nuvens dos céus e rodeado de anjos. A Bíblia é muito clara em dizer que a volta de Cristo será totalmente visível. Ele mesmo virá resgatar os seus filhos. Jesus enviou 2 anjos de sua comitiva para consolar os discípulos saudosos. Isso é muito bonito. Enquanto ele subia, obviamente percebeu o olhar triste, desolado, saudoso de seus discípulos, então ele pediu que 2 anjos descessem para consolá-los, para confortá-los. Enquanto aguardamos a volta de Cristo, tenhamos certeza de que Jesus nos conforta e nos dá a certeza de sua companhia até a consumação do século. Verso 14: Se deseja o poder do Espírito, a igreja precisa estar unida em oração, porque era exatamente assim que aqueles discípulos estavam enquanto aguardavam a capacitação que viria do alto. Eles estavam unidos em oração. Precisamos nós também hoje, como igreja, estar unidos, estar clamando a Deus para receber também a chamada chuva serôdia, a chuva da colheita, a chuva final. Todos eles se reuniam sempre em oração. A igreja deve fazer o mesmo hoje em dia. Verso 24: a igreja não deve tomar nenhuma decisão sem primeiro consultar a Deus. Ele é o líder máximo, é o guia da igreja. E ao tomar a decisão de escolher um novo discípulo para substituir Judas, que havia traído Jesus e se suicidado, eles clamaram a Deus, oraram a Deus pedindo orientação. E Matias foi o escolhido para substituir Judas e Barsabás aceitou isso. A decisão estava entre Barsabás e Matias. E o interessante é que não há nenhuma reclamação, não há nenhum ressentimento, e essa tem que ser a atitude de um filho de Deus, de alguém que realmente é convertido. Ficaram felizes, porque Deus achou por bem escolher Matias para ser o próximo discípulo, o 12º discípulo. Entre os discípulos não havia cartas marcadas, eles confiavam na direção do Espírito Santo. Que assim também seja a nossa vida, que assim seja a realidade em nossas igrejas, guiados pelo Espírito Santo, todos os dias, enquanto aguardamos a volta de Jesus. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito abençoado na companhia do Espírito Santo de Deus, que deve ser o seu guia, seu mestre, o condutor dos seus passos.